Existem iniciativas, projetos que deixam a gente com esperança. Vemos aqui mais uma edição de um concurso de redação do Senado Federal. Um órgão político que os brasileiros adoram, como a gente, até por descuido muitas vezes, ou falta de atenção, falar mal. Mas a verdade é que o Brasil evolui. E está aqui um negócio fantástico, que é um concurso de redação promovido pelo Senado Federal com um tema extremamente atual, que é: o Brasil que a gente quer é a gente quem faz. Nada melhor, nada mais justo do que pedir para o pessoal pensar nisso, porque é normal a gente ver as pessoas falando mal dos políticos, mas afinal de contas, quem são os eleitores? Não somos nós? Então, o Brasil que a gente quer é a gente quem faz. Afinal, nós estamos numa democracia. O Brasil, felizmente, escapou da tentação totalitária, ditatorial, coisas assim. E isso é muito bom. Tá certo que nossas ideias podem evoluir também em relação à democracia. Hoje, graças à internet, nós não precisaríamos mais de representantes para a maioria das atividades que nos interessam, via grupos de discussão, urna eletrônica e outras coisas. Nós teríamos como eliminar uma etapa na participação do governo que nos interessa, que é o poder executivo, que é quem de fato administra a cidade, o estado e a União. Agora, a ideia de concursos, de redação, isso é muito bom. Nós temos aí uma maneira de motivar a nossa garotada, às vezes com prêmios até simbólicos, porque é aquela história, a primeira medalha ninguém esquece. Nós temos como motivar os nossos filhos, amigos, e dizer: vamos num clube de serviço, num Rotary, no Lions da vida, maçonaria, em alguma pastoral, secretarias de educação, implementar concursos de redação. Então, a nossa ideia, em princípio, era concurso de blogs, mas, sentindo a dificuldade que a maioria demonstra quando a gente trata desse assunto, vamos ao concurso de redação, que é muito mais simples, premiando as boas escolas, os bons alunos, aqueles que têm capacidade ou que poderão ter, desde que tenham incentivos para isso. Então, a nossa proposta de educação é o estímulo à redação. E a redação, o que é de fato? A redação é um teorema, é escrever de forma organizada aquilo que a gente quer dizer. Existem hipóteses, existe uma tese e uma demonstração, ao final da qual nós poderemos dizer que a tese estava correta ou não estava. E isso muitas vezes não exige que se escreva um livro para dizer isso. Os livros existem, são bons. Quem quiser conhecer um pouco da história recente do Brasil, esse é um livro excelente.
né? Assim como quem muitas vezes fala em crime, em bandido e coisas assim, tinha que ler um pouco esse livro aqui. Ler não, estudar com muita atenção para ver como a sociedade evolui. Nós temos que estimular a leitura, a boa leitura. Nós temos que motivar a nossa garotada a escrever, né? Escrever o que possa ser útil para eles e lembrar a todos que o ato de escrever é necessário em qualquer profissão. Nós não podemos anexar ninguém a uma folha de informação e mandar carimbar, colocar no correio e dizer: segue dentro desse envelope fulano A ou B, para explicar o que ele fez. Qualquer cidadão, em qualquer atividade, tem que saber, e isso será um diferencial a favor dele, escrever, na internet, em tudo. E saber formular suas ideias, saber dar consistência ao que pensa. Então, os clubes de serviço, principalmente, que muitas vezes se reúnem com uma frequência incrível, em jantares, almoços, distribuem honrarias e coisas assim, podem abraçar essa bandeira, né, como uma das suas linhas de projeto, assim como maçonaria, pastorais, igrejas. A verdade é que nós temos que aprender a pensar e, além disso, aprender a dar formato àquilo que nós pensamos. Não adianta nada o indivíduo ter uma boa ideia e ser incapaz de expressá-la de forma coerente, consistente e objetiva. Então, a primeira coisa, né, a mais elementar e a mais importante, é escrever. Se alguém disser: eu não consigo escrever, então fale, né? Use multimídia, use a linguagem de sinais, braille, mas registre o que pensa, né? Século XXI, 2011, julho de 2011, temos aí YouTube, blogs, portais, né? Temos uma infinidade de formas de registro e de comunicação. Nós temos que aprender a usar isso. Agora, como começar, né? Então, uma maneira, com certeza, é através de concursos, com prêmios, num nível que a gente possa repetir todo ano e que seja suficiente para cativar estudantes e professores a desenvolver a arte da escrita, que, por sua vez, pode ser técnica, acadêmica, poética, ser uma crônica, pode ser estruturada de diversas maneiras, cada uma em seu espaço, cada uma adequada a uma determinada profissão. Mas, acima de tudo, nós temos que saber colocar no papel, na tela de um computador, aquilo que nós queremos, aquilo que nós acreditamos ser justo e necessário. O Brasil precisa disso. Então, gente, vamos aprender a escrever bem e, como desafio, participar, promover concursos de redação, o que, como o Senado está fazendo, é algo extremamente louvável, oportuno, necessário. O tema fica a critério da instituição,
o regulamento, também. Tudo é função do potencial que cada entidade tiver. Se uma é capaz de dar prêmios bons, que dê. Temos aí diversos institutos, né? ONGs, riquíssimas. Poderiam, se quisessem, estar criando até uma corrida a concursos de redação. E aí, em vez da gente falar mal do povo brasileiro, que virou rotina, a dizer, o povo jovem não sabe isso, não sabe aquilo, vamos criar estímulo para daqui a alguns anos a gente ter orgulho do nosso povo e até pensar, nós contribuímos para mudar isso tudo.